A maior premiação do cinema tá chegando e a gente tem 2 brasileiros na lista de melhor filme. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre os indicados da categoria de melhor filme, que por acaso, caso alguém aí não saiba, é a principal categoria do Oscar. E nesse vídeo aqui você vai ver esses indicados do pior para o melhor de acordo com a crítica especializada, tá? Mais especificamente do Rotten Tomatoes. E eu já adianto pra você que o primeiro lugar pode surpreender algumas pessoas aí. No final do vídeo também eu vou falar o meu ranking do pior para o melhor, então fica comigo nesse vídeo que caso você queira conhecer esses indicados do Oscar de 2026, esse vai ser o vídeo pra você. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo um vídeo aqui que é uma espécie de ranking, né? Mostrando pra vocês os filmes indicados no Oscar de 2026, do pior para o melhor. Uma coisa que eu já adianto pra vocês, que apesar da gente começar citando pelo pior filme, digamos assim, esse pior filme já tem um índice de aprovação muito alto, tá? Então eu já adianto que vale a pena você conhecer todos os filmes dessa lista, tá? Não tem filme ruim, realmente. E se você já tá curioso, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que gosta de filmes, gosta de série e gosta de cinema. Afinal de contas, é isso o principal tópico aqui do Plantão Geek. Sem mais delongas, vamos começar essa lista aqui com o nosso 10º lugar, que com 82% de aprovação, o filme número 10 da lista seria F1 O Filme, com o Brad Pitt no papel principal. Focado no esporte da Fórmula 1, a gente acompanha a história do Sonny, que era um piloto super promissor, até que um acidente na pista quase acaba com a carreira dele. 30 anos depois, o Sonny recebe um convite de um cara que era dono ali de uma empresa de Fórmula 1, para que ele possa voltar a correr e se transformar ali no melhor do mundo. Eu não sei vocês, mas essa história pessoalmente me lembrou um pouquinho o personagem Doc do filme Carros, sabe? Aquele carrinho azul que é o mentor do Relâmpago McQueen. Eu lembro que quando eu assisti esse filme eu só lembrava do Doc, era impressionante. O que mais chama a atenção nesse filme aqui é a experiência que o som traz para o filme, né? Quando você tá lá assistindo, você fica totalmente imerso naquela ambientação de Fórmula 1, de uma maneira assim que parece que você tá dentro da pista. Então, o cuidado que eles tiveram com a mixagem de som desse filme realmente é uma coisa que chama muito a atenção. Se você teve a experiência de ver esse filme no cinema, inclusive, você pode falar aí muito mais do que todo mundo, porque com certeza você deve ter tido uma experiência bacana. Então, assim, pra quem curte essas tramas de superação, né, do cara que falhou na vida ali no começo e finalmente ele tem uma chance de se provar e consegue, esse tipo de trama de superação se chama a sua atenção, esse filme aqui é pra você. Com 85% de aprovação, o número 9 aqui da nossa lista é o filme Frankenstein, que está disponível ali na Netflix, então você pode assistir com muita facilidade. Existem várias adaptações desse livro incrível da Mary Shelley, né, que inclusive, gente, Frankenstein é um dos meus livros favoritos de todos os tempos, tá? Eu sou muito apaixonada. Só que essa versão aqui da Netflix é do diretor Guillermo del Toro. Muita gente gosta dele, eu também gosto, e aqui ele resolveu fazer a sua versão de Frankenstein. Esse filme conta a história de um cientista mega ambicioso que decide dar vida para uma criatura monstruosa. Esse experimento acaba arruinando a vida do cientista, né? Mas também traz uma vida muito sofrida para essa criatura. É uma história basicamente sobre consequências de uma ambição desenfreada, né? Aquela pessoa que faz de tudo, custe o que custar para conseguir atingir o seu sonho máximo. Apesar do filme ser meio contraditório em questões de adaptação, né? Em questão ali de você pegar um pouco da essência do material original e tudo mais, o filme chamou muito a atenção pela atmosfera gótica que o Del Toro criou e também pela maquiagem que foi feita no ator Jacob Elordi, que é o intérprete ali da criatura. Então, se você gosta daquele tipo de história que mostram monstros que são mais do que aparentam, aquela questão de abordar pré-julgamentos e tudo mais, se você gosta desse tipo de filme, Frankenstein vai ser a pedida pra você. Com
86% de aprovação. O número 8 da lista também é uma adaptação, que seria o filme Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. É quase um trava-língua, né? Hamlet. Mas enfim, e eu já adianto pra você que esse é o meu filme favorito da lista, tá? Esse filme tem como protagonistas o William Shakespeare e a sua esposa Agnes. Quando uma tragédia acaba levando o filho deles, que é o Hamnet, isso serve de inspiração pro Shakespeare escrever uma das maiores tragédias da história do teatro, que seria a peça Hamlet. Esse filme, gente, ele é extremamente poético, ele é cheio de subjetividades, misticismo, aqueles significados ocultos. Ele foca bastante na expressão humana, né? Naquilo que a gente pode sentir como ser humano, sentimentos muito fortes como a dor do luto, o amor por um filho. Tudo isso é a temática principal aí de Hamnet. Eu acho que o que chama mais atenção nesse filme é justamente a abordagem do luto através da arte, né? Como é que o Shakespeare utilizou de uma peça de teatro para falar da perda do filho dele. E como isso serviu ali praticamente como uma válvula de escape para esse dramaturgo, que possivelmente é um dos dramaturgos mais famosos de todos os tempos, né? William Shakespeare. Basicamente, o filme fala sobre como você utiliza a arte para contar histórias, até mesmo histórias que doam na pessoa, né? Histórias sofridas, como por exemplo a perda de um filho. Então assim, se você gosta de um filme de drama, se você não tem problema em chorar um pouquinho assistindo a algum filme, Hamnet vai ser uma excelente pedida aí pra você assistir nessa lista de filmes do Oscar de 2026. I see you in London working with your father. In the theatre. At the Playhouse. O número 7 da lista tem 88% de aprovação e seria o filme Bugônia, que é o filme mais diferentão aqui da lista, eu diria, porque ele é uma comédia, né? Ele é uma comédia satírica, que tem ali no papel principal a Emma Stone, que inclusive nesse Oscar de 2026 bateu o recorde de indicações da Meryl Streep. Então assim, a Emma Stone, ela tá com tudo, tá, gente? Eu gosto bastante dessa atriz, já assisti vários filmes dela. Inclusive, comenta aí embaixo se você também gosta da Emma Stone, né? Qual é o seu filme favorito dela e esse tipo de coisa. O filme fala sobre dois homens que acreditam numa teoria de conspiração, onde eles acham basicamente que uma CEO de uma grande empresa é uma alienígena que quer destruir a Terra. E essa empresária aí é a Emma Stone. E agora eles querem convencer ela a levar eles pro planeta natal, né, dessa suposta alienígena, para que eles possam conversar ali, né, com os ETs, basicamente, e salvar o planeta Terra, que tá cada vez mais perdendo a natureza, perdendo os animais. Então, assim, rola uma crítica muito interessante nesse filme, se você for parar pra pensar. Apesar desse tom de comédia, né, a principal temática do filme é justamente fazer uma crítica ao negacionismo, focando bastante nessas teorias de conspiração que acabam prejudicando várias pessoas. Mas eu preciso dizer pra vocês que o que faz esse filme valer a pena é justamente a reviravolta que está presente nele, que obviamente eu não vou falar. Então, assim, numa época que a gente tá vivendo hoje, onde tem muita gente que acredita em qualquer coisa que se lê na internet, Bugônia veio na hora certa. Então, se você gosta de filmes que são bizarramente divertidos, digamos assim, né? Esse filme aqui é pra você. Okay, can we talk, please? Or are you just gonna We keep don't doing... need to talk. Yes, okay. Because I know exactly what you're going to say. O próximo filme da lista, o filme número 6, tem 94% de aprovação e seria talvez o maior concorrente aí do brasileiro Wagner Moura, que tá sendo indicado na categoria de melhor ator no Oscar. Eu estou falando aqui do filme Marty Supreme, que tem como personagem principal o próprio Marty, né, que dá o nome ali do filme, que é interpretado pelo Timothée Chalamet. O filme conta a história de um jovem que tem o sonho de se tornar o melhor jogador de ping-pong do mundo. É aquele tipo de jornada que o personagem faz de tudo para realizar o próprio desejo, passa por cima de quem for, machuca quem for, tudo em nome da ambição. O Marty, basicamente, ele quer provar que nada é impossível para ele nesse filme. Apesar de ter uma narrativa bem manjada, né, o que chama a atenção nesse filme é a forma que ele foi filmado. Existem muitos planos longos nesse filme, o que mostra realmente que o ator Timothée Chalamet, ele teve que aprender a jogar ping-pong. Porque assim, tem umas cenas, gente, que não tem
tem corte, então fica lá a câmera se movimentando junto com a bolinha de ping-pong, mostrando cada jogada impecável ali, né, que o Marty faz, que os concorrentes do Marty fazem, que você realmente fica imerso naquele universo do tênis de mesa. Ou seja, o que chama mais a atenção nesse filme é a fotografia. Então, novamente, né, pra quem gosta de uma história de superação, quem gosta de acompanhar esse tipo de jornada esportiva, né, que mostra a ascensão de um esportista e tudo mais, Marty Supreme vai ser um filme aí que você vai curtir bastante, tá bom? Também com 94% de aprovação, o quinto lugar dessa lista vai para o filme Uma Batalha Após a Outra, que tem ali no papel principal o Leonardo DiCaprio. Esse filme tá disponível na HBO Max, tá? Pra quem tiver interesse. A gente acompanha o Bob Ferguson, que é um ex-revolucionário, tipo um ex-soldado, basicamente, que um dia tem a sua filha sequestrada por um inimigo antigo. E agora o Bob tem que enfrentar um monte de trauma e reencontrar pessoas desse passado obscuro dele, justamente para poder resgatar a menina. O bacana desse filme é que ele mostra que essa luta por mudança, né, uma pessoa que quer mudar muito um tipo de comportamento, ela vai sofrer ali a pressão de passar por uma mudança contínua, né? Ou seja, você não vai mudar de um dia para o outro, você tem que passar por todo um processo e ficar alimentando esse processo constantemente. As coisas não são tão simples, mas a mudança é possível. Esse filme aqui é justamente para quem gosta daquele tipo de trama de vingança, sabe? No maior estilo John Wick, aquela coisa de que um cara faz mal pra outra pessoa da família do protagonista e agora ele quer se vingar, agora ele quer salvar a pátria. Pra quem gosta desse tipo de trama de vingança, Uma Batalha Após a Outra com certeza vai ser um filme que você vai gostar, além de ter o seu mérito técnico também, né? Não é à toa que esse filme tem 94% de aprovação. E vale o comentário também que o Leonardo DiCaprio tá muito bem nesse papel, tá? Então assim, gosta de trama de vingança? Vai lá, assiste Uma Batalha Após a Outra que você vai gostar. Chegando aqui no nosso quarto lugar, com 95% de aprovação, a gente tem o nosso primeiro rostinho brasileiro aqui na lista, só que talvez não da forma que você espera. O filme Sonhos de Trem é justamente o filme que conseguiu 95% de aprovação e está disponível na Netflix, então você pode assistir aí tranquilamente. Nesse filme a gente segue a história de um lenhador que lida com sentimentos muito intensos, como por exemplo amor e perda em pleno século XX. Nessa época, os Estados Unidos estavam passando por muitas transformações sociais e isso afeta o enredo do filme, né? E como esse lenhador processa as coisas. O brasileiro presente nesse filme, gente, é o Adolfo Veloso, que fez justamente ali o papel de diretor de fotografia, ou seja, a belíssima fotografia que você vai ver nesse filme foi feita por um brasileiro que, inclusive, levou o Globo de Ouro, tá? Então as chances estão altas pro nosso queridíssimo Adolfo Veloso. Uma das coisas mais interessantes desse filme, além da fotografia, né, que eu já elogiei aqui, é toda essa questão do sentimentalismo, né? Como é que esse lenhador, que é um cara, assim, até que simples, processa todos esses sentimentos numa época que os Estados Unidos estava numa crise muito ferrada, socialmente falando. E essa fotografia, né, esse sentimentalismo reflete muito no enredo, gente. Reflete justamente nas ações do personagem, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. Então, assim, só assistindo pra você entender o que eu tô querendo dizer aqui. Mas se você gosta de um filme dramático, aquela trama mais intimista, vale a pena dar uma olhadinha no filme Sonhos de Trem, que novamente está disponível na Netflix. Beautiful, ain't it? What is? Oh, Agora que a gente chegou aqui no nosso top 3, eu vim aqui te lembrar de deixar o like nesse vídeo, porque muita gente assiste aqui e esquece o like, né? Então bora lá, gente, dá o like aí no vídeo, comenta aí embaixo, né, quais filmes do Oscar você assistiu, antes da gente continuar aqui o nosso top 3, lembrando que o primeiro lugar pode surpreender uma galera aí, tá? Já fica aí a dica. Vamos começar direto aqui no nosso terceiro lugar, que tem nada mais, nada menos que 97% de aprovação. Um número bem
alto, né? Eu estou falando aqui do queridíssimo Valor Sentimental, que inclusive colocou o Bill Skarsgård no Oscar pela primeira vez. Esse ator já devia ter passado pelo Oscar, porque ele é um ator muito bom, mas agora finalmente chegou a hora dele, né? A hora dele ser indicado. Eu não sei se ele vai ganhar, honestamente, mas é importante que deram esse reconhecimento pra ele, né? Fiquei feliz. Esse filme, ele é bem curioso, porque ele conta a história de um pai e de duas filhas. O Gustav é um cineasta que sempre teve uma carreira de sucesso, mas ele nunca foi um pai presente para as filhas Nora e Agnes. Um dia, ele retornou depois de ter ficado ausente na vida das filhas, praticamente a vida inteira, e ele quer que a filha Nora seja atriz de um dos seus filmes. E é claro que isso inicia ali um grande drama familiar, onde não apenas os personagens são pontos fundamentais ali do enredo, como também a casa de infância das meninas acaba se tornando um personagem. Inclusive, o filme que o Gustav tá fazendo conversa bastante com a experiência da família. E é justamente isso que chama a atenção de Valor Sentimental, né? Ele utiliza bastante de metalinguagem, ou seja, ele usa um filme para contar a história de outro filme. E serve também para mostrar que a arte, ela pode ser usada para cicatrizar feridas que são muito profundas, feridas que no caso aqui estão na família dos personagens, mas não exclusivamente no pai e nas filhas. São cicatrizes que começaram antes mesmo que o filme se iniciasse. Então é uma coisa tão complexa e tão bonita ao mesmo tempo que, com certeza, gente, vale a pena você dar uma olhada nesse filme. Se você gosta de um drama familiar com aquela pitadinha de amor pelo cinema, Valor Sentimental é um filme que você deve conferir com certeza. Det en ganske stor forskjell på hvordan vi to vokste opp da. Jeg hadde jo deg. Antes da gente continuar o vídeo aqui, vocês sabem que eu sou uma grande parceira da GoCase, né? E eu vim aqui pra mostrar pra vocês essas capinhas de celular lindíssimas, como essa da Mulher Maravilha que vocês estão vendo aqui. Mas não se preocupa se você não curte a temática de super-heróis, porque tem várias outras coleções geeks disponíveis lá na GoCase. Tem pra quem gosta de Senhor dos Anéis, a franquia de It é coisa, Harry Potter e também, é claro, você tem aqui House of Dragon. Eu peguei essa capinha também que eu achei belíssima. Tem pra todos os gostos, tem garrafinha térmica também, que vive aqui na minha mesa pra eu lembrar de me hidratar, né? E você que é geekeiro e tá assistindo esse vídeo, tem direito a um desconto mega exclusivo pra você pegar esses produtos aí de maneira mais barata. É só você ir lá no site da GoCase e adiciona os produtos que você quer no carrinho e coloca o cupom Plantão Geek, que você já garante um baita desconto aí na sua compra. Corre que é por tempo limitado. Se eu fosse você, eu aproveitava, viu? Não vai falar que eu não avisei. Estão preparados para o nosso segundo lugar dessa lista? Pois bem, aqui a gente também tem um filme com 97% de aprovação, que inclusive foi muito falado aí nas redes sociais. Eu vi bastante sobre esse filme, tanto ali no Instagram, quanto no Twitter, em várias outras redes sociais por aí. Eu estou falando especificamente sobre Pecadores, que inclusive bateu o recorde de indicações do Oscar, superando Titanic. Então assim, não foi qualquer marco que Pecadores superou, tá? Nesse filme, o Michael B. Jordan interpreta dois irmãos gêmeos no início do século XX, em meio à segregação racial nos Estados Unidos. Esses irmãos voltaram para sua cidade natal e acontece que eles são dois gangsters, sabe? Eles são muito respeitados onde eles moram, só que agora eles estão tentando construir uma vida nova para eles. Só que nessa cidade existem criaturas malignas que estão prontinhas ali para receber esses irmãos. Essas criaturas são vampiros. Sim, gente, estamos falando de uma história de vampiros aqui. E o filme chamou a atenção justamente por conta disso, né? Por ter uma premissa de fantasia numa ambientação ali de segregação racial. E o melhor de tudo é que essa representação dos vampiros é muito diferente daquela vibe europeia que a gente tá acostumado, onde o vampiro é uma criatura toda, sabe, bonitona, toda delicada, cheia de classe, aquele tipo de coisa, um conde. Não, vampiros não são desse jeito em Pecadores. Eles são criaturas muito mais mortíferas, muito mais assustadoras, que não utilizam tanto do charme para atrair suas vítimas, e sim utilizam da música, que é outro ponto muito importante aqui no filme de Pecadores, é um dos pontos que mais chamou a atenção nas redes sociais, a trilha sonora. Gente, as músicas desse filme é uma coisa impecável, maravilhosa, eu fiquei viciada na época que eu assisti. Então assim, se você gosta de histórias de fantasia, mas que mesmo assim tem um pezinho na realidade, esse filme é pra você, é só você ir lá na HBO Max que você assiste Pecadores. Agora
agora, gente, chegou a hora do nosso primeiro lugar. Adivinha qual que foi o filme mais bem avaliado pela crítica em 2026? Com 98% de aprovação, o filme O Agente Secreto foi o filme mais bem avaliado de 2026. Sim, gente, é do Brasil. O nosso representante do Oscar brasileiro, que tem ali no papel principal o Wagner Moura, está em primeiro lugar aqui na nossa lista. Eu tenho uma crítica inteira falando desse filme, tá? Que eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha visto ainda. Só que eu vou falar um pouquinho da sinopse pra você entender do que se trata. Esse filme conta a história do Marcelo, que em plena ditadura militar brasileira tá fugindo de um passado violento. Ele se muda pra Recife pra poder recomeçar a vida, só que é claro, essa fuga não é tão fácil assim, né? Já que o Marcelo é perseguido pela ditadura e tá constantemente em perigo. E como eu falei mais cedo, né, o Wagner Moura, ele tá indicado ali no Oscar de melhor ator e o Agente Secreto está na lista de melhor filme e melhor filme estrangeiro. Vale lembrar também que o Wagner Moura levou o Globo de Ouro, né? Então assim, vamos ficar aqui na torcida pra ele levar esse Oscar também. E faz pleno sentido que a atuação do Wagner Moura seja enaltecida, porque um dos pontos mais altos de O Agente Secreto é justamente o elenco. A dinâmica que o elenco tem entre si, as atuações são muito boas. Outro ponto que também chama atenção é a fotografia, que age ali de forma perfeita para poder chamar a atenção dessa ambientação do Nordeste nos anos 70. Então, se você gosta de filmes que abordam a história do Brasil e mesmo assim tem muitas críticas sociais, críticas essas que são muito assertivas, inclusive, O Agente Secreto é o filme para você. Você pode ir correndo no cinema assistir, que vale a pena. Brasil, Norte. Cada um no seu lugar, Amanda. Não é barato, cara. E para encerrar esse vídeo de hoje, eu vou fazer aqui de forma bem rápida e bem objetiva para vocês qual que é o meu top 10, assim, totalmente no meu gosto pessoal. Eu não vou estar colocando aqui o meu lado crítico, né, o meu lado profissional, e sim o meu gosto pessoal do filme que eu mais gostei até o filme que eu menos gostei. Começando pelo que eu menos gostei, né, o número 10 da minha lista é Uma Batalha Após a Outra. O número 9 é o filme da Fórmula 1. Número 8, Marty Supreme. Número 7, Sonhos de Trem. Número 6, Frankenstein. Número 5, Bugônia. Número 4, Pecadores. Número 3, O Agente Secreto. Número 2, Valor Sentimental. E em primeiríssimo lugar, Hamnet. Gente, Hamnet pra mim entrou na minha lista de filmes favoritos da vida, inclusive, tá? Eu gostei muito desse filme. Inclusive, eu acho que ele vai levar em melhor filme, apesar de eu estar torcendo aqui por Agente Secreto. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E é claro, eu também quero saber quais filmes você assistiu desse Oscar de 2026, ou então qual você quer assistir, né? Às vezes você não teve a oportunidade de assistir ainda, mas você tem um desejo aí de ver determinado filme. Comenta aí embaixo que eu vou querer saber qual filme que é. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!